Olá, pessoal, bem-vindos ao Dose de Responsabilidade na sua versão entrevistas. E hoje a gente tem a honra de receber aqui no nosso estúdio virtual para uma entrevista muito especial o Dr. Vinícius Lacerda, cirurgião do aparelho digestivo. E aí, Vini? Olá, Jairo, tudo bem? Obrigado pelo convite, ainda mais para falar sobre um tema importantíssimo como esse. Eu estou muito feliz de estar aqui com você mais uma vez. Muito legal. Para quem não sabe, o Vinícius é um grande amigo e é sempre bom conversar com ele. Ele fala super bem sobre pontos super importantes. E Vini, a gente está falando essa semana sobre saúde e álcool, né? E com você a gente queria discutir um pouquinho os impactos do álcool no sistema digestivo. E começo a perguntar o seguinte, Vini, quais são os principais impactos, então, que o consumo de bebida alcoólica, principalmente o excesso de bebida alcoólica, pode ter para o nosso sistema digestivo? Tá certo, Jairo. Bom, a gente sabe, né, que o trato digestivo ele é bastante longo, extenso, envolve vários órgãos, né? E o álcool, a partir do momento que ele entra na boca, e principalmente quando em excesso, ele já começa a ter alguns efeitos, né? Você pode ter efeitos na mucosa da boca, na garganta, no esôfago, que é o tubo que liga a garganta até o estômago, no intestino, né? E nos órgãos que ajudam na digestão e a processar toxinas como o fígado, pâncreas, né? Isso vai desde a ação direta do álcool, como uma toxina mesmo, até mesmo efeitos a longo prazo, podendo levar a doenças como câncer, por exemplo. Então, a gente sabe que da boca até o intestino, até o ânus, a gente sabe que o efeito do álcool pode ocorrer. Exatamente por esse contato direto, né? Que é por onde a gente ingere a substância junto dos drinks, das bebidas que tem o álcool. Vinícius, muito se fala então do excesso de álcool e os riscos para o fígado, né? Quando alguém pensa em álcool, a primeira coisa que vem na cabeça é fígado, né? Principalmente quando a gente está Sim. falando de excesso, né? E quais são então os danos ou os problemas mais comuns que o excesso de álcool tem no nosso fígado? Por que isso acontece, Vinícius? Então, Jairo, o que acontece é que o fígado é a nossa grande usina de processar qualquer coisa. Tudo que a gente come, tudo que a gente ingere, depois que é absorvido pelo intestino, vai passar obrigatoriamente pelo fígado. Para que isso? Para que, se caso você ingerir, por exemplo, uma substância tóxica ou excesso de alguma coisa, de algum nutriente, o fígado poder processar isso e liberar na nossa corrente sanguínea de uma forma menos tóxica, menos lesiva. Isso acontece com álcool. Então, o álcool, antes dele, quando ele é absorvido, ele obrigatoriamente vai passar pelo fígado, para que não tenha um excesso de álcool, porque o excesso de álcool na corrente sanguínea pode ter consequências muito danosas, né? Aposto que os outros médicos vão falar sobre isso, efeitos no cérebro, efeitos no coração e etc. Então, uma forma, quando a gente bebe um drink, ele vai passar pelo álcool, se for uma quantidade moderada, ele vai processar aquilo e não vai deixar a gente ficar bêbado o tempo todo, né? Então, ele transforma o álcool em outras substâncias que de certa forma são eliminados pelo nosso organismo depois, né? Esse efeito do álcool a longo prazo pode ter consequências, né? Então, essa consequência pode ser desde o acúmulo de gordura no fígado, que é a famosa esteatose hepática, que não é só causada pelo álcool, pode ser causada, por exemplo, pela obesidade, pelo consumo excesso de carboidratos, de gorduras, mas pode ser causado também pelo álcool, né? E essa gordura no fígado, ao longo prazo, também pode causar um processo inflamatório no fígado, uma inflamação, que a gente chama de hepatite, que é a inflamação do fígado, né? Dos hepatócitos, que são as células do fígado, né? Então, as hepatites podem ser causadas por outras coisas também, como, por exemplo, os vírus, hepatite A, hepatite B, hepatite C. Então, os sintomas da hepatite, a gente sabe que pode ser amarelo no olho, febre, principalmente nas causas infecciosas. No caso do álcool, o problema é que é uma coisa mais insidiosa. Então, normalmente não causa sintomas, né? A pessoa ela desenvolve a esteatose e a hepatite, e a única coisa que vem alterada muitas vezes são os exames de sangue, os exames laboratoriais, que o pessoal já ouviu falar aí que é TGO, TGP, gama-GT, fosfatase alcalina, que são substâncias liberadas pelo fígado quando, por exemplo, ele está sendo agredido, né? E mais a longo prazo ainda, e com consequências ainda mais graves, é a transformação para cirrose, né? Que a cirrose realmente é a falência do fígado. O fígado ele vai parando de funcionar e todas as suas funções, que são milhares, né? A gente sabe que o fígado ele é realmente um órgão muito importante, começa a falhar, desde a coagulação do sangue, a processar outras substâncias, a pessoa fica amarelada, né? Aumenta a pressão do sangue no trato digestivo, então isso pode acarretar em sangramentos no trato digestivo do esôfago até a região do ânus, né?
Então, vamos dizer assim, que em último estágio, além da cirrose, também pode causar o câncer de fígado, né? Então você vê que tem toda uma progressão de danos ao fígado causado pelo álcool. E é claro que a gente tem que entender que isso é a pessoa que ingere álcool em grandes quantidades e por muito tempo, né? Você ingerir um drink com os amigos, socialmente, com uma frequência considerada aí, que não seja em excesso, não tem problema nenhum. E o fígado está exatamente para isso, para metabolizar o álcool do seu drink e não trazer maiores consequências para você. O álcool também, ele pode irritar, né? Acho que você comentou no comecinho, as nossas mucosas, né? O revestimento interno do nosso corpo. Como que ele age no esôfago e no estômago? Ele aumenta o risco de gastrite, de úlcera? Como que funciona isso, Vinícius? Infelizmente sim, Jairo, né? A gente sabe que, como eu falei, desde a boca já pode causar algum tipo de irritação, mas a ação do álcool no estômago pode aumentar o risco de gastrite, isso evoluir para uma úlcera, que é uma ferida no estômago, né? E também aumenta o risco de refluxo. O que é o refluxo? É quando o conteúdo do estômago ele vai para o esôfago. O esôfago não gosta do conteúdo do estômago, desculpa, porque ele é muito ácido, né? Então, além do ácido do estômago, e o próprio álcool já tem esse efeito de aumentar esse refluxo do conteúdo ácido, ainda tem ação direta no estômago, do álcool no estômago, no esôfago, como uma toxina mesmo, causando alterações até na proteção contra esse ácido, né, na barreira de proteção da mucosa, né, causa alterações na nossa microbiota, que são as bactérias boas, os micro-organismos que habitam o nosso estômago, o nosso intestino, né? Então, existe esse efeito no nosso tubo digestivo, né? O pessoal já reparou, né? Quando a gente toma álcool, às vezes dá um pouco de diarreia também, né? Então, o álcool em excesso, ele pode alterar o seu hábito intestinal, deixando as fezes mais amolecidas. Então, pessoas que já têm, por exemplo, uma síndrome do intestino irritável, alguma outra coisa que deixa o intestino já mais sensível, se ingerir álcool pode ter essas consequências também, tá? Principalmente quando consumido em excesso, em grande quantidade. Tá ótimo, Vinícius. E a gente falou de fígado, a gente falou de esôfago, de estômago, e você citou também logo no comecinho que o álcool tem impactos no pâncreas, né? Esse órgão que ajuda também nosso processo digestivo, né? Além de produzir hormônios aí fundamentais para a regulação do açúcar no nosso sangue. Como funciona isso, Vinícius? Quais são os impactos mais comuns, principalmente do excesso de álcool no pâncreas? Então tá bom, o pâncreas, você bem falou, é uma glândula, né? E ela tem duas funções. Uma é produzir enzimas para digerir nossos alimentos, tá? E a outra é de produzir hormônios que tem a ver com a regulação da glicose, dos açúcares no sangue, né? Então, o álcool, ele pode agir no pâncreas de duas formas. Uma é de uma forma mais aguda, o que é mais raro pelo álcool, né? Normalmente as causas de inflamação no pâncreas aguda tem muito a ver com pedra na vesícula, causas virais e tal, mas é possível sim, se você ingerir uma grande quantidade de álcool, você ter uma pancreatite aguda. Pode ser um quadro muito grave, com risco inclusive de ficar na UTI e até de morte, tá? A pancreatite aguda, ela pode ocorrer. Mas o problema do álcool é principalmente quando a pessoa ingere por muito tempo, várias vezes ao dia, que ele vai causando pequenas lesões no pâncreas, isso de uma forma crônica, insidiosa, e isso evolui para uma pancreatite crônica. A pancreatite crônica é um quadro muito grave também, tá? Mas o que acontece? Acaba tendo uma falência do pâncreas. O pâncreas para de produzir enzimas para digestão, então a pessoa ela come, ela começa a evacuar gordura, começa a ter problemas de má absorção mesmo por causa da não ingestão dos alimentos, e a pessoa pode ter problemas na regulação da glicose. O que é isso? É o famoso diabetes, né? Então, as pessoas que têm pancreatite crônica podem ter diabetes. Isso é causado pela ingesta do álcool, e é a principal causa de pancreatite crônica, é sim o álcool. Então, inclusive com elevadas taxas de mortalidade também para quem tem essa condição. Então, Olha, álcool é para o pâncreas também. álcool em excesso a gente já viu que faz mal para tudo, né, Vinícius? É Pelo menos importante foi. lembrar, né, Jairo, que é excesso, né? Assim, porque tomar um drink é uma questão social, é uma droga socialmente aceita, e é uma droga, né? Porque tem efeitos Uhum. e tal. Mas é uma droga socialmente aceita, e a gente sabe que a gente não quer demonizar o álcool, mas a gente tem que entender os limites, né, e as consequências do excesso.
Vinícius, tem uma cirurgia que anda muito em moda na sua área, que são as cirurgias bariátricas, né? O pessoal que quer perder peso e tal. E aí, Sim. muitas vezes, o pessoal vai lá, recorre à bariátrica, mas continua a beber, né? Assim, né? Reduz muito a ingestão de alimentos e tal, mas continua a beber e beber bastante, né? Além de que álcool é calórico, né, Vinícius? Assim, o pessoal esquece disso. Realmente. É, que impactos o álcool teria em quem fez esse tipo de cirurgia? Eu sei que são várias técnicas, possibilidades, Sim. mas de uma maneira Tem geral. duas técnicas principais, né? Uma que é a gastrectomia vertical, o sleeve, que você reduz o tamanho do estômago somente. Então, você tira um pedaço do estômago, o seu estômago vai ficar menor. Nessa cirurgia, o que acontece? Você não vai conseguir beber o que você bebia antes, a quantidade, porque realmente o estômago está menor. Mas, ao mesmo tempo, esse estômago mais vazio, menor, desculpa, ele esvazia mais rápido. Então, mesmo na pessoa que fez o sleeve, ela pode ficar alcoolizada mais rápido. Então, inclusive, a pessoa acha que vai beber o mesmo tanto que bebia antes da cirurgia, às vezes ela pode ter uma intoxicação alcoólica porque vai ter uma rápida absorção desse álcool e às vezes o fígado não tem tempo de processar e a pessoa tem uma intoxicação. Realmente é o famoso da PT que a gente brinca, né? Que é a intoxicação, que é muito grave também, né? E no bypass ou no desvio do intestino e a redução do estômago, que é uma outra técnica, né? Realmente o conteúdo que você ingere dos alimentos e do álcool, ele chega muito rápido no intestino. Então, nessa técnica, principalmente a absorção do álcool é muito mais rápida. Então, o risco de você ter uma intoxicação alcoólica é ainda maior, né? Por mais que o estômago esteja menor, mas ao mesmo tempo que ele está menor, o estômago também absorve o álcool, né? Mas ele absorve menos do que o intestino, tá? Então, o paciente bariátrico, ele tem que ter cuidado com as quantidades. Uma outra questão que envolve a cirurgia bariátrica é que são as mudanças de hábito, né? Então, realmente, o álcool não é uma boa para quem está tentando perder peso, e a bariátrica, como eu falei, eu costumo brincar que é um empurrão, né? Quem está andando de bicicleta dá um empurrão. Se você parar de pedalar, você vai cair. Então, a mudança de hábito, ela é importantíssima, né? Então, se você ingerir álcool, você não vai perder tanto peso e não vai ter tantos benefícios da bariátrica do que você reduzir essa injeção de álcool. Outra questão também que é importante, né? Isso envolve inclusive a questão de saúde mental, é que as pessoas, às vezes, não sei, existe uma compulsão alimentar, né? Por não conseguir comer o que comia antes, existem estudos que revelam uma maior tendência ao etilismo, a você consumir o álcool de uma forma exagerada, e o abuso de outras drogas também. Por isso que é importantíssimo tanto a avaliação pré-operatória do psicólogo ou do psiquiatra, quanto acompanhamento no pós-operatório também, porque sim, existe essa tendência a pessoa virar um alcoólatra, virar um etilista. É uma mudança importante de comportamento na vida delas, né? E muitas vezes elas não têm ainda, né, todo o arsenal emocional, psíquico para lidar com essas mudanças, então é muito importante aí, às vezes, fazer um acompanhamento com um profissional de saúde mental. Vinícius, para terminar, você comentou com a gente que o excesso de álcool, né, pode levar a uma série de lesões, né, uma progressão de lesões no fígado, inclusive com risco de câncer hepático, né? Além do câncer do fígado, esse excesso de álcool tem sido relacionado a outros tipos de câncer, né, Vinícius? Você pode falar um pouquinho disso? Sim, Jairo. Inclusive, muitos câncer, muitas formas de tumor tem relação direta aí com o álcool, né? Existem diversas explicações. Uma delas é que o álcool, depois de metabolizado pelo fígado, ele produz uma substância chamada acetaldeído, que é conhecidamente carcinogênica, oncogênica, ou seja, induz as células a virarem células cancerígenas, né? E o álcool tem consequências em praticamente todo o trato digestivo e todos os órgãos, desde a boca, garganta, esôfago, né? Que também são tipos de câncer muito relacionados com o tabagismo. Se você associa o tabagismo ao etilismo, aumenta ainda mais esse risco, né? Quanto a outros tipos de câncer, câncer de estômago, o câncer de intestino grosso, né? E a gente sabe, e outros câncer do corpo, que eu acho que outras pessoas vão comentar. O câncer de fígado, que está muito associado também com a cirrose, né? E se eu não me engano, também o câncer de pâncreas na pancreatite crônica, né? Então, realmente, o álcool em excesso ele tem essa consequência de ser oncogênico, né? E ser um fator de risco para praticamente. Não é todo câncer que é o fator de risco é o álcool, mas no trato digestivo, alguns tipos, e que não são os hereditários e tudo mais, tem muita influência tanto do álcool quanto de outras questões alimentares, de hábitos de vida também.
É isso aí, olha, o Vinícius falou da importância de você beber, mas beber bem, beber com moderação, beber Claro. socialmente e não exagerar, né? A gente passou aqui hoje por uma aula, né, de todos os efeitos que o excesso de álcool pode trazer para o teu sistema digestivo. Vini, te passar a bola aí para as últimas palavras, recadinho final para o pessoal que está acompanhando a gente. Queria aproveitar, né, para falar, acho que eu já falei, mas que a gente realmente está falando sobre os excessos, sobre o que está levando você talvez a consumir mais álcool do que deveria, né? Algum aspecto da sua vida, alguma pressão, alguma questão no seu trabalho. Então, o acompanhamento de saúde mental eu acho que é fundamental. E quanto aos cânceres que a gente falou, né? A maioria desses que a gente falou existem exames preventivos, né? Então, na hora certa, você começar a fazer as endoscopias, por exemplo, se você fumou e bebeu por muito tempo, talvez seja a hora de fazer uma endoscopia, fazer uma avaliação com o otorrino para ver a questão da garganta, e você começar a fazer as colonoscopias, que vem a parte do intestino grosso. Então, muitos desses cânceres, ou eles têm prevenção, ou pelo menos você detecta precocemente, com maior chance de cura e de sucesso no tratamento. Então, se cuidem. É isso aí. Doutor Vinícius Lacerda, muito obrigado pelo seu tempo, Obrigado, pelos seus Jairo. Que isso. esclarecimentos, pelas informações. Queria muito agradecer mais uma parceria com você. E para você que assistiu a gente em casa, espero que você esteja curtindo esse conteúdo sobre saúde e álcool. Essa semana toda a gente está se dedicando aí a discutir esse assunto com vocês. Doutor Vinícius, Valeu, novamente, querido. muito obrigado, querido. Beijo grande. Até a Beijão. próxima.